Vou saudar aqui, já do outro lado da tela, para dialogar conosco no Faixa Livre, mais uma vez, a deputada estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Renata Souza. Deputada Renata Souza, bom dia. Bom dia, prazer estar falando com você. Sempre que eu posso aí dialogar com Faixa Livre, eu fico muito feliz por conta do nosso campo progressista, né, que precisa da imprensa alternativa, da mídia alternativa também, para colocar os temas centrais do Brasil e do mundo, né? Sem dúvida alguma, Renata, eu agradeço demais a tua presença aqui para fazer esse diálogo conosco, importantíssimo nesse momento que o Rio de Janeiro atravessa, especialmente. Tivemos essa chacina na última semana nos complexos do Alemão e da Penha. A gente tem feito a cobertura muito próxima disso ao longo dos últimos dias. Chacina essa que deixou 121 mortos em mais um capítulo da política de segurança pública assassina do governador Cláudio Castro e que se permanece aqui no nosso estado já há bastante tempo. Essa operação, que deveria cumprir mandados de prisão, acabou se transformando, Renata, no maior massacre da história do país, protagonizado pelas polícias. O governador, inclusive, defendeu a atuação dos policiais, classificou os mortos nessa operação, os 117 mortos, além dos 4 policiais, os 117 pessoas foram mortas como narcoterroristas, o discurso adotado, inclusive, por toda a cúpula da segurança pública do governo do Estado. A LERJ tem atuado, a Assembleia Legislativa tem atuado, especialmente com a Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pela sua colega, a Dani Monteiro, aí na LERJ. Enfim, houve inclusive uma reunião no dia de ontem com o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, para tratar desse tema. Enfim, eu queria começar, Renata, pedindo para que você nos dissesse como é que a LERJ, como é que a maioria dos deputados recebeu essa operação das polícias civil e militar do Cláudio Castro, essa chacina que a gente teve aqui no Rio de Janeiro na última semana. Bom, primeiro é importante salientar que esse massacre, na verdade, depõe contra o Estado Democrático de Direito, depõe contra a Constituição brasileira, e nesse sentido a gente tem que repudiar e mostrar também o quanto que é falida a política de segurança no estado do Rio de Janeiro, que sempre apostou no confronto, sempre apostou numa lógica de guerra, ao invés de trabalhar com a prevenção, com a inteligência e com a informação. Então, quando a gente vê essa situação chegando ao limite que chegou, a maior chacina da história do Brasil, né? Antes a gente só tinha o Carandiru, que foram 111, e hoje a gente tem aí 121 pessoas, porque obviamente a gente tem que incluir os policiais, porque afinal de contas, quando o governador coloca suas polícias para fazer uma operação como essa, ele também coloca os seus policiais em risco. Então, é gravíssima essa situação, é uma lógica de responsabilidade completamente absurda. Então, quando olhamos para a Assembleia Legislativa, que tem uma maioria governista e de um campo de direita e de extrema direita, esse tema é recebido com aplausos, é recebido com escárnio sobre as mortes das pessoas. Então, eu fico muito preocupada também no que tange ao processo, que para mim é muito evidente, não sei se para vocês há um processo eleitoreiro dessa chacina, né? A gente vê uma chacina com muito espetáculo, parece até que é uma chacina encomendada, que a gente vai ver os fatos recorrentes que antecedem a chacina e que recorrem da chacina, que é Flávio Bolsonaro falando de narcoterrorista, trazendo também à tona a fala do presidente Lula. É também a lógica da relação com o governo Trump, tentando aí colocar o Brasil como se fosse um narcoterroristas para justificar antecipadamente uma possível invasão dos Estados Unidos, porque se está fazendo com a Venezuela, os nossos vizinhos, o que não faria com a gente na Baía de Guanabara. Então, é importante que a gente olhe todo esse cenário, saiba que essa chacina ela precede mais um ano eleitoral, como aconteceu na chacina do Jacarezinho, como aconteceu em outras chacinas. Então, massacre, chacina de povo preto, povo pobre, é sim um aval para o voto na extrema-direita e em quem já está no poder no estado do Rio de Janeiro. Sempre foi assim. Tanto é que o mote
da extrema-direita sempre foi bandido bom e bandido morto. Essa é a principal ferramenta e instrumento de diálogo direto com os seus eleitores. Então, é importante que a gente também note que a bancada na Assembleia Legislativa governista também comemorou, porque isso também é uma forma de se reeleger essa bancada de extrema-direita para a Assembleia Legislativa. Não, sem dúvida, um massacre de caráter claramente político. Teremos eleições para renovar, eleições gerais vão renovar a Câmara, Senado, inclusive as Assembleias Legislativas vão ser renovadas a partir do processo eleitoral do ano que vem. Cláudio Castro tem interesses aí em se eleger senador no próximo ano. Enfim, ele mesmo falou que esse tipo de operação traz dividendos políticos, aí, traz votos, e a gente percebe isso, a nossa percepção se dá a partir das pesquisas que são feitas, onde, infelizmente, a maioria da população aprova esse tipo de massacre, esse tipo de chacina que é estabelecido pelo Estado aqui no nosso país. Renato, eu queria te questionar a respeito de como é que a Alerj tem cobrado o governo do Estado em relação ao que a gente teve na semana passada aqui no Alemão e na Penha. Aliás, eu sou morador aqui das redondezas do Morro do Alemão, eu estava ouvindo no momento que tudo estava acontecendo, os helicópteros passando aqui por cima, as viaturas da polícia atravessando as avenidas com as sirenes ligadas. Eu tenho até ressaltado muito isso aqui no programa. Eu tenho uma certa proximidade com o que a gente observou na semana passada aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, como é que a Alerj tem cobrado o governo do Estado em relação a essas 121 mortes? Porque, definitivamente, Renata, não dá para a gente naturalizar esse tipo de ação, né? Não dá para naturalizar. É você rasgar a Constituição brasileira e dizer que o massacre é a única solução para uma política de segurança falida, porque é evidente, a gente está votando, inclusive, a lei orçamentária, né, para o exercício do próximo ano, e a gente já viu... são 13 bilhões previstos para a segurança pública e menos de 1% investido em inteligência e informação. E ninguém questiona isso. Então, quando o governador fala que foi uma operação de inteligência, de informação, eu duvido, porque orçamento para isso não teve. Então, eles tiraram da cachola toda essa inteligência e informação. Então, é importante que a gente diga isso. Agora, um outro elemento de ação coletiva que nós fizemos na Assembleia Legislativa foi reunir os deputados do campo progressista, parte dos deputados do PT, todos os deputados do PSOL, PSB e PCdoB, para entrarmos com um pedido de impeachment do governador Cláudio Castro, justamente garantindo que a Assembleia Legislativa seja provocada diante desse massacre. Então, a gente fez esse pedido de impeachment na segunda-feira, assinado por diferentes deputados e deputadas, mas entendendo que a Assembleia Legislativa também precisa dar uma resposta. Para além disso, nós provocamos a Procuradoria-Geral da República no sentido de solicitar a federalização das investigações. Hoje, concretamente no estado do Rio de Janeiro, não há autoridade ou instituição comprometida com a transparência e lisura sobre essas investigações. Isso porque o Ministério Público também participou dessas operações e o Ministério Público tem a obrigação constitucional de exercer o controle externo da atividade policial, mas diante da sua coparticipação, eu pessoalmente não vejo possibilidade de comprometimento ético, político e moral das instituições do Rio de Janeiro hoje de garantir a transparência nessas investigações. Então, é essencial que a gente federalize essas investigações. Eu fiquei muito feliz ontem com a informação dada pelo ministro Alexandre de Moraes, em que ele apontou para a possibilidade da Polícia Federal entrar nas investigações, inclusive questionando a lisura das perícias, né, e a transparência com as quais foram feitas as perícias no estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou confiante da possibilidade de federalização dessas investigações e da provocação que nós fizemos à Procuradoria-Geral da República. Já determinou, inclusive, que a Polícia Federal participe
da questão, da análise a respeito do tema da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Agora, Renata, em relação às perícias dos corpos, é algo também que a gente tem tratado aqui no programa, a necessidade de ter uma perícia com isenção. Eu queria uma análise tua sobre isso. Como é que você avalia que devem ser realizadas, quem deve fazer as perícias nos corpos dessas 117 pessoas, para além dos 4 policiais que foram mortos? E outra, também queria ouvir a tua análise a respeito da atuação do Ministério Público nesse episódio. Qual é a avaliação que o PSOL, que o teu mandato faz sobre a postura do MP em relação a esse massacre que a gente teve no Rio de Janeiro? Bom, as perícias estão completamente comprometidas, né? Inclusive no que tange aquilo que a gente acha tão importante num processo de perícia, que é a perícia no local, que é tentar não desfazer a cena do crime, quando a gente já teve a polícia desfazendo a cena do crime. Então, a gente ainda teve a polícia deixando esses corpos na mata, obrigando os moradores a fazerem um papel assim desumano de ter que pegar esses corpos na mata. Então, a gente não tem perícia no local, não tem a possibilidade de reproduzir o que de fato aconteceu no território. Isso já está comprometido. Mas, como diz os grandes peritos, os corpos falam. E, nesse sentido, ter uma perícia concreta desses corpos, porque nós tivemos acesso a denúncias, inclusive eu estive por 2 vezes no Complexo da Penha, com lideranças comunitárias, com familiares das vítimas, e os relatos foram aterrorizantes. Os relatos estavam os corpos com facadas, os corpos amarrados, com marcas, não só marcas, mas encontraram cordas. Teve pessoa decapitada, com a cabeça exposta em cima de um tronco de uma árvore. Então, tem todos esses relatos que estabelecem que houve tortura, que estabelecem também muitos tiros na nuca, então estabelece também que houve execução. Então, nesse sentido, a gente precisa de uma perícia que garanta a lisura da avaliação desses, não só dos laudos, da feitura desses laudos cadavéricos. Então, nesse sentido, é importante a Polícia Federal, os peritos federais entrarem em ação. E é importante também falar que eu tenho uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição para garantir a autonomia da perícia e da polícia científica no estado do Rio de Janeiro, porque esse é um tema que não vem de hoje, né? A gente sabe que a perícia comprometida ali com a Polícia Civil acaba enviesando também a sua capacidade de fazer uma perícia que seja autônoma e independente. Então, nesse sentido, a gente tem uma PEC tramitando na Assembleia Legislativa, mas a gente não vê vontade política de colocarem essa PEC para votação concretamente. E aí, quando você fala de uma análise do Ministério Público, eu tenho ficado muito preocupada, porque o Ministério Público tem deixado de observar aquilo que a Constituição brasileira garante, né? Que é exercer o controle externo da atividade policial. Na verdade, se junta à atividade policial e não como um controle da atividade policial, e deixa a desejar no que tange a própria transparência, porque a gente viu o procurador-geral falando, quase que dizendo que não tinha outra solução que não uma operação como essa. Então, eu realmente fico preocupada com o papel do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido, porque eu estou entendendo que tem um papel extremamente parcial e corroborando com a lógica de um governador que rasgou a Constituição brasileira. Por isso que eu pedi à PGR a federalização dessa investigação, porque hoje, concretamente, não há organização, não há instituição e autoridade no estado do Rio de Janeiro que garanta a lisura dessas investigações. A atuação do Ministério Público, infelizmente, é um caso à parte em relação a esse e outros episódios aqui
no Rio de Janeiro. Renata, eu falei dessa reunião de ontem lá em Brasília, da Comissão de Direitos Humanos, da Alerj, entre outras entidades, com o ministro Alexandre de Moraes, ele passou a relatar aquela DPF das favelas depois que o ministro Edson Fachin passou a presidência do Supremo Tribunal Federal. Você tem informações de como é que se deu esse encontro, esse diálogo? Já conseguiu conversar com a sua colega de partido, a Dani Monteiro, a respeito dessa reunião de ontem lá no Supremo? Para além, obviamente, dessa informação que a gente trouxe da Polícia Federal atuando nessas investigações, o que é que mais foi debatido? Você tem mais detalhes sobre isso? Olha, eu não tenho detalhes, mas só o fato de haver uma reunião com organismos de direitos humanos, com pessoas comprometidas com o Estado Democrático de Direito, isso já me dá um alívio, porque a gente viu a própria Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro com a sua atuação cerceada pelas autoridades do governo estadual. Então, a Defensoria Pública foi impedida de acompanhar as perícias, foi impedida, inclusive, de acompanhar mais concretamente as famílias. Então, eu não tenho dúvida de que essa reunião com Alexandre de Moraes e esse já pedido da entrada da Polícia Federal sejam uma consequência concreta do que pode ter sido relatado nesse encontro. E, mais que isso, esse encontro também revela a disposição do ministro Alexandre de Moraes de garantir aí a oitiva, né, das partes interessadas nesse processo, porque não é possível, né? E aí eu quero lamentar aqui publicamente o que vimos na imprensa, em especial do Rio de Janeiro. A gente vê os jornais, enfim, os veículos de comunicação de fora do Rio de Janeiro sendo muito mais contundente com relação a esse massacre. Mas, ao invés disso, os meios de comunicação do Rio de Janeiro, enfim, esses meios de comunicação que hegemonizam a partir de uma burguesia, de uma elite política e econômica no estado do Rio de Janeiro, estão se colocando de maneira completamente antiética, porque eu acho que fere, inclusive, o Código de Ética dos jornalistas brasileiros, que está ali garantir os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E não há questionamento. Na verdade, a voz mais ouvida pela imprensa do Rio de Janeiro é a voz do governador Cláudio Castro e da cúpula da polícia, que cometeram um massacre, e não o contrário. Então, eu quero aqui lamentar de público a cobertura enviesada que a gente tem da imprensa do estado do Rio de Janeiro sobre esse massacre. Nada que surpreenda, viu, Renata? A gente sabe que a imprensa atua, especialmente a imprensa corporativa, justamente dessa forma, de maneira enviesada em relação aos temas que a gente, obviamente, defende os interesses da classe trabalhadora, os interesses do povo pobre no nosso país. Não é surpresa para ninguém essa atuação da imprensa, mas é importante você fazer esse registro aqui para a gente sempre, essa atuação absolutamente parcial por parte da imprensa da mídia corporativa. Renato, a gente está até tentando conversar com a Dani Monteiro aqui no programa já há algum tempo, ela está com a agenda, obviamente, muito atribulada por conta dela presidir a Comissão de Direitos Humanos, que está atuando diretamente no diálogo com esse episódio que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. Vamos tentar trazer a Dani na semana que vem para aprofundar, inclusive, essa reunião que aconteceu ontem lá com o ministro do Alexandre de Moraes. A atuação do governo federal, Renata, dentro dessa crise que está colocada, crise produzida pelo governador Cláudio Castro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou, inclusive, a criação de um escritório emergencial contra o crime em parceria com o governo Cláudio Castro. Como é que seus deputados avaliam essa iniciativa? Qual é a capacidade que esse escritório emergencial tem para tratar desse tema? O que é que pode ser feito? Bom, eu acho que o governo federal, na verdade, escapou de uma armadilha que é uma armadilha política eleitoreira que o próprio governador Cláudio Castro e a cúpula bolsonarista armou para o governo federal. Na verdade, ele quis questionar, eles quiseram, no meio dessa chacina, inclusive culpabilizar o governo federal pelo crime nas favelas do Rio de Janeiro, algo que é absurdo. Então, nesse sentido, eu acho que foi importante uma atuação firme do governo federal, propondo, inclusive, a PEC da Segurança Pública, que está no Congresso Nacional, e que a bancada
que a bancada bolsonarista, inclusive do partido do governador do estado do Rio de Janeiro, tem impedido que prossiga uma PEC que vai trabalhar exatamente com a lavagem de dinheiro. Então, quando tem tiro na favela, massacre na favela, o governador não está combatendo a lavagem de dinheiro. É importante que isso seja dito. A lavagem de dinheiro é por grandes empresários também que fazem parte de uma elite econômica do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, não há vontade política do governo do estado em garantir que o crime organizado seja desbaratado, coisa que o governo federal apontou. E aponta dizendo, olha, a gente tem que ir em cima da lavagem de dinheiro, a gente tem que ir em cima de quem financia isso, dos grandes traficantes internacionais de arma. Então, o governo federal bota o dedo na ferida. E nesse sentido, eu acho que foi muito salutar e importante a ação do presidente Lula. E mais que isso, garantiu que as ministras dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e a ministra Aniele Franco, fossem pessoalmente ao Complexo da Penha ouvir os moradores, ouvir as entidades de defesa dos direitos humanos. Então, o governo Lula teve uma postura extremamente correta e importante nesse sentido de dizer, nós temos propostas para o combate ao crime concretamente. Nós também queremos uma investigação e a lisura da perícia. Então, eu acho que o governo Lula deu uma resposta a contento da situação de armadilha que o governo Cláudio Castro colocou para o governo Lula, tanto culpabilizando já imediatamente após o massacre o governo Lula pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Agora, eu acho que, diante dessa situação, ações também devem ser tomadas para que a gente possa responsabilizar o governador Cláudio Castro diante da traição com o Estado brasileiro, quando ele envia um relatório, uma carta, enfim, para o governo Trump, falando de narcoterroristas para justificar antecipadamente uma possível entrada do Trump no Brasil. E isso feito junto com a família Bolsonaro, que despreza a democracia, que atuaram firmemente contra o Estado Democrático de Direito e que hoje pedem a anistia desses criminosos que atuaram contra a democracia brasileira. Então, é importante olhar que a estratagema parece, e eu falava isso aqui no início da nossa entrevista, um massacre encomendado para encantonar, inclusive politicamente, o governo federal. Mas a ação ativa do governo federal meio que desmontou a casca de banana que eles estavam botando para o governo federal, mas ainda assim eles insistem em depor contra o Estado Democrático de Direito e a soberania brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ter ações contundentes de responsabilização de crimes de traição mesmo do governador Cláudio Castro contra o Estado brasileiro. Eu sinceramente, Renato, tenho muitas dúvidas em relação a essa postura do governo federal e questionamentos no que diz respeito à postura do governo Lula sobre esse massacre. Eu, de alguma forma, coaduno até com a posição de uma espectadora nossa, que vou colocar aqui na tela, a Maria Rita Marques. Ela diz aqui, o Lewandowski é ingênuo ou perverso? Sentar com um criminoso é só para idiota. Lewandowski está muito aquém do cargo. Duvido que o Dino teria essa postura. Ela se refere ao ministro Flávio Dino, que hoje é ministro supremo e foi ministro da Justiça e Segurança Pública nesse governo. Eu, sinceramente, Renata, eu acho uma temeridade o ministro Ricardo Lewandowski sentar com Cláudio Castro, fazer esse diálogo com quem é o autor dessa chacina. O governo federal não poderia se colocar na mesma foto, nem na mesma foto com esse personagem, sequer fazendo essa articulação em relação ao tema. O governo deveria intervir como governo federal, deveria até, de repente, eventualmente propor uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro diante dessa posição, desse massacre cometido pelo governador Cláudio Castro. Aliás, massacre que já tem data para continuar. O governador já disse que tem mais pelo menos 10 operações ao longo do seu mandato, até o fim do mandato dele, no ano que vem. Eu acho, sinceramente, que o governo federal errou quando ele sentou com Cláudio Castro para fazer esse tipo de análise e construir
esse essa emergência que foi construída, que foi colocada, enfim, esse escritório emergencial para tratar do tema da segurança pública. Eu acho que a postura do governo federal deveria ser outra quanto a isso. Agora, no que diz respeito a isso que eu citei, a essas 10 operações que o Cláudio Castro já anunciou, inclusive, a gente trouxe isso aqui, falou para o jornalista do Grupo Globo, o Lauro Jardim. Como é que a LERJ vai se posicionar quanto a isso? O pessoal vai tomar algum tipo de atitude em relação frente a essa revelação para lá de preocupante do governador que deve seguir nessa trajetória de operações que não resolvem o problema da segurança pública e só deixa corpos no chão de pobres e pretos, majoritariamente, Renata? Uhum. Bom, eu respeito a sua posição com relação ao Lewandowski. Eu acho que é importante que a gente também puxe cada vez mais o governo Lula para uma perspectiva à esquerda daquilo que a gente tem visto, obviamente, mas é importante dizer que a atuação das outras ministras foram importantes, né? Eu acho que há muitas vezes uma tentativa ou um não reconhecimento da importância de ministras mulheres negras também atuando diretamente dentro da favela e com as vítimas. E eu gosto de ressaltar, acho que é importante ressaltar esse papel dessas mulheres, garantindo ali também uma cobrança mais ativa e mais contundente com relação a esse massacre. Agora, da Assembleia Legislativa, eu não espero muita coisa, não tenho muita expectativa, não. Como disse, e já afirmei aqui, há todo um reconhecimento de que essas ações precisam continuar e se alargar e se ampliar, o que eu acho temeroso também, e aí concordo plenamente com você com relação à situação que se extravasa, né? De novo, um massacre, de novo, essa lógica de extermínio colocado como a única política do estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a gente do PSOL, tanto entramos com esse pedido de impeachment, mas também temos feito outras ações coletivizadas para, enfim, denúncia internacional. Inclusive, fizemos uma denúncia à ONU e à OEA diante do crime contra a humanidade cometido pelo governador Cláudio Castro. Você vai lembrar bem, eu já tinha feito uma denúncia dessa lá atrás contra o ex-governador, ex-juiz Wilson Witzel, que utilizou o helicóptero como plataforma de tiros e dizia que era para mirar e atirar na cabecinha. Nós o denunciamos na ONU e na OEA. Inclusive, em retaliação a esse nosso pedido, ele tentou cassar o nosso mandato na Assembleia Legislativa, você vai lembrar bem. Então, as nossas denúncias internacionais, as nossas provocações por impeachment dentro da Assembleia Legislativa incomoda muita gente e está ali para tirar a base do governo do campo de conforto e de aprovação social que eles estão tendo nesse momento. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Renata, já estamos passando muito do nosso tempo regulamentar, eu queria tratar de uma última questão, afora essa envolvendo a segurança pública, mas sim o julgamento do governador Cláudio Castro lá no Tribunal Superior Eleitoral que acontece nesse momento. Enfim, a gente tem, por enquanto, o placar de 1-0 pela cassação do mandato do Cláudio Castro por conta daquele escândalo do CEPERJ que a gente relatou aqui no programa de maneira exaustiva ao longo dos últimos anos. Enfim, a relatora, como eu citei aqui, Isabel Galotti, votou pela cassação do mandato do Cláudio Castro e logo na sequência houve um pedido de vistas do ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro do TSE. Pediu vista, esse tema só deve ser retomado, esse julgamento só deve ser retomado em 2026. O Cláudio Castro foi absolvido no TRE, mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e agora o TSE vai analisar esse tema, está analisando, mas tivemos esse pedido de vista. Enfim, queria uma análise, uma posição tua e do pessoal a respeito desse julgamento, o que é que a gente pode esperar sobre isso? O fato é que o Cláudio Castro já devia ter sido cassado, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. Esse escândalo do CEPERJ, da utilização do dinheiro, da venda da SEDAI, é um escândalo em que a gente teve aí uma leniência, uma certa demora
de julgá-lo. E aí é isso, né? Como a gente teve uma situação de, enfim, de não condená-lo nas instâncias do Estado, ele vai para o Supremo, para o TSE, né? Numa possibilidade aí de garantir essa condenação e que a gente espera que saia, né? Afinal de contas, a gente tem um governo que se apropriou dos recursos da privatização da SEDAI, quando nós fomos contra e apontávamos toda a situação, foram 20 bilhões, pelo menos, para a reeleição do Cláudio Castro. E aí esse dinheiro foi exatamente utilizado na CEPERJ, foi utilizado também em prefeituras do estado do Rio de Janeiro, sem qualquer tipo de transparência, usaram, inclusive, formas de na burocracia, inviabilizar a transparência sobre onde esses recursos estavam sendo empenhados. Então, nesse sentido, é central que a gente tenha essa avaliação do TSE de maneira concreta. O pedido de cassação já da primeira-ministra foi importante e garante para a gente uma tentativa aí de mexer os pauzinhos no sentido de ter um olhar da sociedade com relação ao quão criminoso, corrupto é o Cláudio Castro e o seu governo. Agora, é importante dizer, de novo, como essa chacina parece ser encomendada, porque ele eleva a aceitação social, ele chega a uma aceitação social que ele nunca teve no estado do Rio de Janeiro, e ele faz essa chacina antes do julgamento. Então, é muito evidente para todos nós o caráter político eleitoreiro de grande aceitação social, inclusive para encantonar aí o TSE e garantir uma pressão externa também para que não haja uma condenação real. O problema é quando esse julgamento vai ser retomado lá no TSE, né? Porque depois desse pedido de vista, só no ano que vem que a gente deve ter a continuidade desse julgamento do Cláudio Castro, enfim, uma figura deletéria que só tem produzido problemas para o Estado do Rio de Janeiro. A gente falou sobre o Rio Previdência, inclusive, recentemente aqui no programa. Houve, inclusive, parece uma decisão judicial derrubando aquela transferência de recursos dos royalties do petróleo para que o governo, que iriam para o Rio Previdência para que o governo pagasse a dívida do Estado. Enfim, eu até acompanhei isso. A gente está conversando com o seu colega de partido, o Flávio Serafini, aqui no programa, que acompanha muito de perto esse tema. Enfim, a gente vai continuar tratando desses temas relativos ao Rio de Janeiro com vocês, o pessoal, viu, Renata? Quero agradecer a tua presença. Qualquer novidade, você pode entrar em contato aqui com a nossa equipe de produção, que a gente volta a conversar no Faixa Livre, e, acima de tudo, defendendo que as investigações sejam feitas de maneira isenta, para que a gente tenha aí um resultado positivo no que diz respeito às responsabilizações sobre esse massacre no Alemão e na Penha na última semana. Obrigado, viu, Renato? Um bom dia de trabalho para você. Meu grande abraço. Bom dia, muito obrigada. Fico à disposição também. A gente sabe que o Brasil já foi condenado internacionalmente, inclusive com aquela chacina cometida no Complexo do Alemão, ali na década de 90. E a gente espera que a denúncia internacional que nós fizemos também possa ecoar de maneira concreta diante do que os tratados que o Brasil tem assinado de defesa dos direitos humanos no mundo, né? Então, nesse sentido, a gente fica à disposição e não abriremos mão de defender o direito à vida, seja de qualquer pessoa, mas das favelas e periferias, onde essas pessoas só têm o Estado do ponto de vista da opressão, do ponto de vista da bala do fuzil, é muito significativo numa sociedade tão desigual e tão desumana como a nossa. Então, é central que a gente possa combater as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, de uma maneira concreta também, com ações dentro e fora da Assembleia Legislativa. Então, muito obrigada. Obrigada às pessoas que aqui estão. Podem me acompanhar também lá nas nossas redes sociais, Renata Souza Rio, pode mandar sugestões, críticas, enfim. É sempre importante que é um mandato popular e está à disposição do povo. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Um bom dia para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Renata Souza, deputada estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro.